Agora vamos falar um pouco de tronco, então. Começando a falar do tronco cerebral, quais são os nervos que saem, de onde que saem o nervo oculomotor e o nervo troclear? Então, o terceiro e o quarto nervo saem do mesencéfalo. Então, como eu falei, o terceiro da fossa interpedicular e o quarto do véu medular superior, logo abaixo dos colículos inferiores. Então, vamos falar um pouco do mesencéfalo. Aqui, mostrando, então, abaixo do colículo inferior, o véu medular superior, está saindo o troclear. Vai dar a volta no mesencéfalo e acompanhar o oculomotor em direção ao seio cavernoso e à fissura orbital superior. Então, o mesencéfalo tem a parte mais posterior do mesencéfalo, a gente chama de tecto, ou então de lâmina quadrigêmina. Por que quadrigêmina? Porque tem 4 colículos, né? 2 colículos superiores, que a gente viu que faz parte dos reflexos de movimentação ocular, e os 2 colículos inferiores, que a gente viu que faz parte da via auditiva. Lembrando que a lesão de um colículo inferior não vai deixar o paciente surdo de nenhum lado, porque as fibras aqui já são ipsi e contralaterais. Então, por isso que chama teto, porque o tronco, na verdade, ele não fica vertical, ele fica um pouco oblíquo, ele fica um pouco na diagonal. Então, essa parte aqui é a parte mais alta, chamada de teto. Então, esse é o teto do mesencéfalo, ou lâmina quadrigêmina. Nele, a gente vai ter o colículo superior e o colículo inferior. Na altura do colículo superior, a gente vai ter os núcleos do terceiro, e na altura do colículo inferior, núcleo do quarto. Além disso, na altura do colículo superior, a gente tem esse núcleo redondinho aqui, que é o núcleo rubro. Vou falar mais agora na frente, mas que a gente viu que faz parte da via extrapiramidal rubro-espinhal, né, que controla, então, o tônus da musculatura proximal, manter a postura da musculatura proximal. Então, no mesencéfalo, a gente vai ter o teto mesencefálico, que eu falei, que vai se separar aqui do tegmento pelo aqueduto. Então, esse daqui é o aqueduto de Silves, onde vai ter o líquor. O que está atrás do aqueduto é teto. O que está na frente é tegmento. O tegmento vai até a substância negra. À frente da substância negra é pedúnculo cerebral. Então, aqui a região entre o aqueduto e o pedúnculo cerebral. Então, na altura aqui do colículo superior, no tegmento, a gente vai ter essa estrutura que ela é avermelhada, por isso vai chamar de núcleo rubro. Então, vai fazer parte da via extrapiramidal, como eu já falei com vocês. Além da via rubro-espinhal, também participa de uma conexão com o núcleo denteado do cerebelo, que a gente falou um pouco atrás, que é o triângulo de Mollaret. O triângulo de Mollaret vai ser, então, núcleo rubro, núcleo denteado e núcleo olivar inferior. Então, essas são as conexões do núcleo rubro. Além disso, o espaço aqui por todo o mesencéfalo, e a gente vai ver que por todo o tronco cerebral tem essa substância difusa, que chama substância reticular ativadora ascendente. Ela é importante no nosso estado de alerta, né? Então, para a gente ficar em vigília. Ela tem também, eu falei com vocês ontem, a via retículo espinhal, que vai inervar, então, os músculos da nossa postura quando a gente está acordado, né? O mínimo de contração, o mínimo de tônus muscular que a gente mantém. E é responsável pelo estado de alerta propriamente dito. Então, as lesões aqui do tronco podem deixar o paciente em coma, no estado vegetativo, por conta de lesão da formação reticular ativadora ascendente. A substância negra aqui, então, vai estar dividindo, então, o tegmento do pedúnculo cerebral. Então, substância negra é importante também nas vias extrapiramidais, e a degeneração dela é o que vai causar a doença de Parkinson, certo? Voltando aqui no núcleo rubro, nas síndromes alternas, a gente vai falar mais para frente, uma lesão do núcleo rubro vai causar, então, uma síndrome extrapiramidal hipercinética, né, de hemibalismo. Então, são movimentos involuntários por lesão do núcleo rubro. Então, esse aqui são os pedúnculos cerebrais, que é a parte mais anterior do mesencéfalo. Aqui, então, na fossa interpeniculada, está saindo o terceiro,
e o quarto está vindo aqui atrás, dando uma volta. Também é chamada de cruz cérebro ou de base pedúnculo. O pedúnculo cerebral, então, do mesencéfalo, vai fazer parte da via motora, né? Então, o primeiro neurônio, o neurônio motor superior, ele vai estar passando pelo pedúnculo, tá vendo? Para fazer a via piramidal, para cruzar na decussação, trato córtico espinhal, né? Então, e vai fazer, então, a sinapse com o neurônio motor inferior para inervar a musculatura estriato-esquelética. Pelo mesencéfalo também vai estar passando as vias ascendentes, né? Então, a via espinotalâmica, tanto a anterior quanto a medial, já vão ter se tornado leminisco espinhal na altura do mesencéfalo. E vai passar aqui no tegmento, na sua parte mais posterior. Então, revendo aqui, a outra via ascendente, né, a via de propriocepção consciente de tato epicrítico, vai estar passando pelo mesencéfalo também no tegmento do leminisco medial. Então, o que a gente encontra no mesencéfalo, né? Então, a lâmina quadrigêmea, que vão ser os colículos superiores e inferiores, né? O aqueduto cerebral, por volta do aqueduto, tem uma substância cinzenta periaquedutal, que a gente chama ela de portal da dor. Por que portal da dor? Porque é uma via descendente, então as vias sensitivas são ascendentes, né? Essa via não, ela é descendente e controla de forma ativa o quanto que a gente sente dor. Então, ela é estimulada pelas famosas endorfinas. Então, as endorfinas, quando a gente fala que a gente está com o sangue quente, né? A gente não sente dor por causa da ativação da substância cinzenta periaquedutal. E pacientes com dores crônicas, a gente pode ativar essa substância cinzenta periaquedutal com alguns remédios, né? Inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui, olha. Essa daqui é a substância cinzenta periaquedutal, né? O próprio nome diz, fica em volta do aqueduto. O tegmento, então, vai do aqueduto até a substância negra. A gente tem os núcleos rubros, substância reticular, ativador ascendente, e a substância negra. Pedúnculo cerebral, a gente vai ter o trato córtico espinhal, e, voltando para o tegmento, a gente tem a via espinotalâmica, né, pelo leminisco espinhal, a via de propriocepção consciente tato epicrítico, pelo leminisco medial, e o núcleo dos nervos cranianos, terceiro e quarto. Então, aqui a gente está na altura do colículo superior, por que eu sei? Porque eu estou vendo o núcleo rubro, e aqui os núcleos do terceiro. Aqui o leminisco espinhal, aqui o leminisco medial. Então, dor, temperatura, tato protopático e pressão, e aqui, propriocepção consciente tato epicrítico. Substância reticular ativadora ascendente, responsável pelo nosso estado de vigília, né, pelo nosso nível de consciência, e núcleo rubro, da via extrapiramidal, né, que então vai dar o tônus da nossa musculatura proximal, e uma lesão dele pode ter uma síndrome hipercinética, né, de hemibalismo. Substância negra, que vai dividir o tegmento do pedúnculo, e a sua degeneração causa a doença de Parkinson. E o pedúnculo cerebral, que vai ser onde que vai estar passando o trato córtico espinhal. Vamos falar, então, agora um pouco da ponte, né? Os nervos que saem da ponte. Então, trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Lembrando, o trigêmeo sai do braço da ponte, os outros saem do suco pontino, mais medial o abducente e lateral o sétimo e oitavo. Então, a ponte, ela vai ser dividida em base da ponte e tegmento. A base da ponte é mais fácil de identificar aqui em sagital. Essa parte, assim, mais gordinha, parece uma barriga, tá vendo? Essa é a base da ponte. Na base da ponte, a gente vai ter, então, as vias do trato córtico espinhal, são essas duas aqui, e a gente vai ter os núcleos pontinos, que vão fazer, então,
a conexão com o cerebelo pelo braço da ponte, pelo pedúnculo cerebelar médio, né? Então, são fibras horizontais aqui, no sentido horizontal, que vão para o cerebelo. Então, aqui o trato córtico espinhal, que eu já falei. Vamos ver ele, então, na via, né? Então, aqui então, a base da ponte participa da via motora dessa maneira, trato córtico espinhal. Então, vai estar passando aqui, né? Giro pré-central, coroa radiada, cápsula interna, no mesencéfalo, pedúnculo cerebral, parte mais anterior do mesencéfalo, na ponte, na base da ponte, parte mais anterior da ponte, depois nas pirâmides do bulbo, que vai estar decussando aqui, vai estar descendo, então, pelo funículo lateral, até o neurônio motor inferior, no corno anterior da medula. E as vias sensitivas, então, a mesma coisa. Na altura da ponte, e os tratos pinitalâmicos anterior e lateral vão se unir para formar o leminisco espinhal. Então, aquela mesma coisa. Primeira célula do gânglio da raiz dorsal, pseudo-unipolar. Segunda célula no corpo posterior da medula, vai cruzar na medula, sobe, então, pelos dois tratos, né, pinitalâmico anterior e lateral, e vai se unir na ponte para o leminisco espinhal. Depois passa pelo mesencéfalo, faz a conexão a sinapse no tálamo e vai para o giro pós-central. E aqui a via, então, de tato epicrítico para percepção consciente. Aqui, o primeiro neurônio no gânglio da raiz dorsal, célula pseudo-unipolar, vai subir sem cruzar, só pelo funículo posterior, né, fascículo gráfico uniforme, faz a primeira sinapse, então, aqui no núcleo gráfico cuneiforme, cruza nessa altura do bulbo, né, na junção bulbo medular, e vai subir aqui, então, pelo leminisco medial, passando pela ponte aqui, o leminisco medial, pelo mesencéfalo, sinapse com o tálamo, grande relé sensitivo, e depois para o giro pós-central. Então, na base da ponte, a gente tem o trato córtico espinhal, também tem as fibras para o cerebelo. No tegmento da ponte, a gente vai ter a formação reticular ativadora ascendente, o trato espinotalâmico, o leminisco medial e os núcleos dos nervos cranianos. Então, o núcleo do trigêmeo, núcleo do abducente, núcleo facial e o núcleo vestibular e coclear. Tá? Então, o pedúnculo cerebelar médio vai ser o braço da ponte, a ponte vai se abrir no quarto ventrículo. Então, a ponte está na frente, é o assoalho do quarto ventrículo. Vamos olhar aqui, então, vamos identificar isso tudo. A gente viu o quarto ventrículo, na frente dele, a gente tem o tegmento da ponte e a base da ponte. A base da ponte vai formar o braço da ponte, pedúnculo cerebelar médio, e aqui a gente tem o trato córtico espinhal. No tegmento da ponte, como todo o tronco, a gente tem a substância reticular ativadora ascendente. Na ponte, especificamente, ela também controla a movimentação horizontal dos olhos. Aqui a gente tem o leminisco medial, da via de propriocepção consciente e de tato epicrítico. E aqui a gente tem separado, tá vendo? Está separado a espina talâmica anterior e lateral que vão se unir para formar o leminisco espinhal. Mais ou menos na parte mais posterior, aqui no colículo facial, a gente tem o núcleo do abducente. E por que chama colículo facial? Porque o núcleo do facial aqui, ele vai emitir os seus axônios em direção posterior, vai dar uma volta aqui, vai formar, então, o colículo facial para estar saindo aqui de lado. Tá certo? E na parte mais lateral aqui, a gente vai ter o núcleo vestibular e o núcleo coclear. Então, importante para o controle respiratório, por conta da substância reticular, na movimentação ocular também. E o reflexo corneano. O reflexo corneano, ele acontece todo aqui. A sensibilidade é pelo núcleo principal do trigêmeo, né, a aferência do reflexo corneano, e a eferência é pelo facial. Então, esse aqui é o núcleo do trigêmeo, esse aqui é o núcleo do facial. Então, revisando, a base da ponte, né, em inglês ponte própria, a base da ponte, vai ter o trato córtico espinhal, pedúnculo cerebelar médio,
O quarto ventrículo vai estar atrás da ponte. No tegmento, a gente vai ter substância reticular ativadora ascendente, os tratos espinotalâmicos, o leminisco medial e os nervos cranianos, né? Trigêmeo, abducente facial e vestíbulo coclear. Vou repetir. Bom, vamos passar aqui, então, por último, então, o bulbo, né? Em inglês, medula, é o bulbo. Quais são os nervos que saem do bulbo? Então, no sulco lateral anterior, o hipoglosso, no sulco lateral posterior, o glosso faríngeo, vago e acessório. Então, essa parte mais anterior aqui do bulbo, entre os sulcos laterais anteriores, vai ser a pirâmide do bulbo, que é onde vai estar passando o trato córtico espinhal. Só vai decussar aqui embaixo, tá? Na parte mais inferior do bulbo. Então, aqui, trato córtico espinhal, decussando entre o bulbo e a medula de C1. Tá vendo? Aqui, novamente, é o neurônio motor superior, vai estar decussando entre o bulbo e a medula cervical, na junção bulbo-medular. A oliva é onde vai estar o núcleo olivar inferior, que vai fazer conexão, então, com o núcleo rubro e com o núcleo denteado do cerebelo, para formar o triângulo de Guillain-Mollaret. Então, para a gente identificar a oliva, ela vai estar logo lateral à pirâmide. Esse aqui é o núcleo olivar inferior. Também vai ter relação com o bulbo, o quarto ventrículo, né? Então, o assoalho do quarto ventrículo, a sua parte mais inferior, é constituída pela parte posterior do bulbo. A gente também tem a substância reticular ativadora ascendente, no bulbo, principalmente, que ela vai ser responsável, então, pela respiração. Essa é a área, então, respiratória e cardiovascular. Então, isso daqui, uma lesão aqui no bulbo, quando a gente tem aquela herniação das tonsilas cerebelares, que eu falei com você, vai comprimir a substância reticular nessa altura, e o paciente pode parar de respirar ou ter uma parada cardíaca. Então, novamente, né, via espinotalâmica, ela vai estar passando aqui pelo bulbo também, né, vai estar logo lateral e posterior à oliva, espinotalâmica lateral, né, e aqui o leminisco medial. Então, vai cruzar, né, a via de tato epicrítico e propriocepção consciente, vai cruzar na junção bulbo-medular, né, na altura do núcleo gráfico uniforme, e vai formar, então, o leminisco medial. Então, no bulbo já é leminisco medial. Então, relembrando aqui, né, revisando, no bulbo a gente vai ter a pirâmide, com o trato córtico espinhal, a oliva, com o núcleo olivar inferior, o quarto ventrículo vai se relacionar com o bulbo, na parte mais posterior do bulbo, né, o bulbo é o assoalho, o quarto ventrículo, sua parte inferior. O bulbo também tem substância reticular ativadora ascendente, onde vai estar o centro respiratório e o centro cardiovascular. A gente vai ter as vias espinotalâmicas, vai ter o leminisco medial, da via de propriocepção consciente, e os nervos cranianos baixos, que a gente chama, que é o glosso faríngeo vago acessório e o hipoglosso. Então, revendo aqui, a pirâmide com o trato córtico espinhal, aqui o leminisco medial, da propriocepção consciente, aqui o núcleo olivar inferior, espinotalâmica lateral, e aqui o quarto ventrículo. Essa é muito importante, então, a parte dos nervos cranianos no controle da língua, pelo hipoglosso, da laringe e da faringe, pelo glosso faríngeo e pelo vago, tá? Então, vai fazer o reflexo do vômito, responsável pela deglutição, e os núcleos de controle cardiovascular respiratório. Então, uma grande revisão aqui de tronco, né? Um corte aqui, então, de novo, do mesencéfalo. Na altura do colículo superior, a gente vai ter o tecto do mesencéfalo, que vem até aqui, no aqueduto, substância cinzenta periaquedutal, que é o portal da dor, os núcleos do terceiro, né, o núcleo motor do terceiro, do oculomotor, e o núcleo de Edgar-Westphal, que é parasimpático, leminisco espinhal, aqui atrás, leminisco medial, mais anterior medialmente,
Então, dor e temperatura, tato epicrítico e propriocepção consciente. Núcleo rubro são essas duas bolinhas mais avermelhadas, que vai fazer parte das vias extrapiramidais. Substância negra, que a sua degeneração é a causa da doença de Parkinson. Isso daqui tudo é tegmento, né? Então, entre o aqueduto e a substância negra é tegmento do mesencéfalo. E anteriormente a gente vai ter os pedúnculos cerebrais, onde vai ter as fibras da via córtico-espinhal. Um corte aqui na ponte, então. A gente vai ter a base da ponte, também com as vias córtico-espinhais, e com o braço da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio, né? As vias pontos cerebelares, córtico, pontos cerebelares. Aqui, então, o leminisco medial, da propriocepção consciente, e aqui, o leminisco, ainda não é leminisco espinhal, né? Ainda não se uniram, espino talâmico lateral e anterior. Tá certo? E aqui um corte, então, no bulbo, a gente vai ter as pirâmides, com o trato córtico-espinhal, a oliva com o núcleo olivar inferior, leminisco medial, espino talâmico lateral, e aqui o quarto ventrículo. Uma forma